Olá pessoal, aqui é a psicóloga Patrícia Machado, de Libertar Psicologia, e hoje vamos trazer mais um vídeo trazendo uma dúvida que é muito frequente aqui no consultório e em vários consultórios, que é a diferença entre um psicólogo e o psiquiatra. Então vamos saber hoje qual é a diferença entre essas duas profissões. Bem, a primeira e a mais importante diferença está na formação desses dois profissionais. Para se dominar um psicólogo, é preciso cursar psicologia durante 5 anos, fazer faculdade, e obter o registro no Conselho Regional de Psicologia. Para alguém ser denominado um psiquiatra, é necessário cursar medicina, depois fazer residência em psiquiatria em uma instituição que seja reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina e depois obter registro no Conselho Regional de Medicina. A formação do psiquiatra em medicina é voltada especialmente para os aspectos biológicos dos adoecimentos mentais e geralmente o psiquiatra faz uma intervenção medicamentosa, ou seja, prescrevendo remédios. Depois que ele faz um diagnóstico, o psiquiatra prescreve um ou mais remédios que atuam diretamente sobre os fatores fisiológicos que estão associados ao transtorno do paciente. E aí, com a medicação, vai ter uma estabilidade na condição orgânica daquele paciente. Então, o remédio vai, consequentemente, melhorar a forma com que o paciente que tem um transtorno vai interagir com a doença e com o mundo. Já a formação do psicólogo é voltada especialmente para os aspectos interacionais, interrelacionais, psicossociais do adoecimento. E a intervenção do psicólogo geralmente é psicoeducativa. O que significa isso? A gente vai mostrar para o paciente o que ele tem, qual é o nome dessa doença, quais os sintomas que apresentam, o que desencadeia os principais sintomas, e aí promover uma psicoeducação junto ao paciente durante o tratamento dele. Enquanto o médico estuda o funcionamento do organismo e do cérebro diante do adoecimento, do transtorno, o psicólogo estuda a forma com que essa pessoa interage nos seus ambientes e como os ambientes que o paciente está inserido também o afetam. Quais seriam esses ambientes? A família, a escola, o trabalho, a faculdade, enfim. Não são só os desenvolvimentos dos transtornos psicológicos que a gente trabalha, mas sim como aquela pessoa com aquela personalidade está inserida com um transtorno dentro de um ambiente. Então, o psicólogo vai identificar a história e as condições de vida do cliente. Quais os fatores que contribuíram para o adoecimento e quais os fatores que hoje estão contribuindo para que ele continue com o transtorno ou em sofrimento. Depois disso, é possível ajudar a pessoa a desenvolver estratégias para superar as dificuldades, para ter melhoras no transtornos e prevenir novos problemas e novos adoecimentos no futuro. Então, vamos dar um exemplo que é muito comum na clínica, uma pessoa que esteja com depressão. Então, você imagina que essa pessoa com depressão, ela está com humor rebaixado. Então, ela não consegue pensar, se concentrar, a atenção fica diminuída. Aí começam a ter prejuízos nos estudos, prejuízos no trabalho. Então, essa pessoa está, vamos dizer assim, bem debilitada devido ao transtorno que é a depressão. Então, essa pessoa vai no psiquiatra. Então, o psiquiatra vai prescrever um medicamento que vai ter como um efeito a melhora do estado de humor daquela pessoa, porque o remédio vai
agir diretamente no cérebro, especialmente com a serotonina e a dopamina. E aí, com a melhora, a pessoa pode sim ter um aumento na sua disposição, melhorar o humor, melhorar a concentração. E aí o psicólogo, como é que ele vai trabalhar? Ele vai criar condições para que esse paciente, para que essa pessoa compreenda o que levou ele a desenvolver a depressão e a resolver os problemas que apareceram com a depressão. E aí, claro, a gente também vai ter melhoras na vida desse paciente, porque ele vai entrar no processo de autoconhecimento de si e autoconhecimento do que é a depressão. Mas e aí, Patrícia, como decidir então se eu procuro primeiro um psiquiatra ou um psicólogo? Na maioria dos transtornos psiquiátricos que são descritos no DSM-5 ou na CID-10, essa interação da doença com os fatores biológicos e os fatores relacionais e psicossociais são muito fortes. Então, tanto faz primeiro procurar um psicólogo ou um psiquiatra, porque o tratamento é feito em conjunto, é um tripé que a gente chama do tratamento, que é o psicólogo, o psiquiatra e a medicação. Então, vamos dizer o seguinte, se a sua dificuldade não se trata de um transtorno psiquiátrico, basta procurar um psicólogo. Exemplos de dificuldades que não estão relacionadas a transtornos psiquiátricos. Problemas para conseguir um emprego, problemas no namoro, casamento, nas relações sociais de forma geral, dificuldades para se expressar, dificuldades na educação dos filhos, né? Dificuldades escolares, enfim. Apenas um profissional qualificado pode dizer realmente se o que você tem é apenas uma dificuldade comportamental que você pode trabalhar sem o uso da medicação ou se o que você tem se trata de um transtorno e que com esse transtorno você vai precisar de o que a gente chama de tripé do tratamento. Então, muitas vezes, a maioria de nós, claro, entende que a gente tem problemas e que se tratam apenas de dificuldades, mas quando essa pessoa procura um profissional, muitas vezes os sintomas podem estar parecidos ou se encaixar em um transtorno mais sério que até então era desconhecido para essa pessoa. Por isso, a importância de procurar um profissional qualificado. E se você ainda não chegou no ponto de procurar um profissional qualificado, não tem problema. O importante é que você tem que se conhecer melhor, se prevenir e ter uma boa qualidade de vida. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero ter ajudado com essas informações. E se você gostou, inscreva-se aí no nosso canal para você acompanhar nossos próximos vídeos e compartilhe, comente. Muitas pessoas podem ser ajudadas com essas informações. E até o próximo vídeo.